O grande reset da sua saúde. Aula 1. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Paulo Candé, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta. E se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, está caindo de paraquedas, como se diz, e não está entendendo o que está acontecendo, eu vou te explicar. Hoje começa uma série de 3 aulas, onde nessas 3 aulas nós resolvemos levar para você as ações que você precisa tomar para dar um reset na sua saúde. Sim, porque muita coisa que está acontecendo no mundo hoje em dia em relação à saúde ou à falta dela tem a ver com conceitos, atitudes e hábitos errados que as pessoas estão tomando conscientemente e não sabem que estão simplesmente a cada dia destruindo a própria saúde. Como essa é a nossa primeira aula do Reset, então eu vou me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem. Como eu disse, o meu nome é Paulo Candé, eu sou acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta. E há pouco mais de 30 anos, eu assumi como meu propósito de vida levar às pessoas o poder que elas têm nas mãos de recuperar, de reconquistar a própria saúde que elas perderam. É esse o meu propósito. Se você não assistiu ontem um vídeo que nós fizemos fazendo o preâmbulo desse reset, então eu convido a você fazer o seguinte: dê o pause aqui, assista ao vídeo de ontem, volta aqui e continua, que fazendo isso o seu aproveitamento vai ser infinitamente melhor. Sempre ao final dos meus vídeos eu desejo saúde física, mental e emocional para todos. E uma coisa que você precisa aprender desde agora é que todo distúrbio na sua saúde ele sempre vai ter uma origem no nível mental. Então, sabendo disso, o primeiro conceito que a gente vai começar com essa nossa aula de hoje vai ser aquele que diz respeito ao ritmo hipnótico. O que é isso? Mas antes que você entenda o que é o ritmo hipnótico, deixa eu de cara logo te alertar com relação a algo. O ritmo hipnótico, ele tem um grande aliado que, se não fosse esse aliado, as pessoas não adoeceriam tanto como estão adoecendo de uns 50 anos para cá. E esse aliado é a mídia. Então vamos logo entender o que é ritmo hipnótico. Senta que lá vem a história. Tem uma pessoa, eu gosto muito dessa pessoa, mas toda vez que eu olho no meu WhatsApp que tem uma mensagem dessa pessoa, eu sei, é fato. Primeiro ela começa falando coisas positivas e o restante da mensagem é essa pessoa falando que está na correria, que teve um problema assim, assim, assim. Então, se essa pessoa perceber, ela entrou em um ritmo hipnótico, onde ela sempre repete as mesmas coisas. O problema disso está numa lei chamada Lei da Geração. O que é que diz a Lei da Geração? Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações resultados. Essa é a Lei da Geração. Então o que é que acontece? Se o ritmo hipnótico programa a tua mente para você sempre repetir que está na correria do dia a dia, e eu sempre repito que eu detesto essa frase, a correria do dia a dia. Se você está nesse ritmo hipnótico, o que é que vai acontecer? A tua mente vai construir uma vida onde você sempre vai viver na correria. E essa correria acaba fazendo com que o teu organismo produza cada vez mais cortisol, o hormônio do estresse,
o que esse hipercortisolismo vai provocar em você uma série de problemas de saúde. Agora, nesse ponto, pare e faça a seguinte autoanálise. Quais são os ritmos hipnóticos que eu estou inserido? São ritmos hipnóticos bons ou ruins? Por exemplo, eu tenho os meus ritmos hipnóticos. Eu vou dar um exemplo. 5 horas da manhã, hoje, eu estava sentado no meu escritório lendo. Todo dia eu faço isso. Após haver concluído a minha leitura, feito a ingestão do meu magnésio, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Depois de tudo isso, eu saí e fui correr. Percebem que eu tenho um ritmo hipnótico? Então, meu ritmo hipnótico é me acordar num determinado horário, sem precisar de despertador, porque eu já estou no ritmo hipnótico, ler, ingerir magnésio, correr. Vocês concordam comigo que esse é um ritmo hipnótico muito positivo, não é? Então, a sua vida ela é gerida por ritmos hipnóticos, que foi você ou outras pessoas que programaram em você. Então, o primeiro grande passo que você vai dar para esse grande reset da sua saúde é: comece a analisar os seus ritmos hipnóticos. Uma vez que você estabelece cada um deles, você vai começar a avaliar quais deles são bons e quais deles são ruins para você. Mas ainda há pouco eu falei que a mídia ela é uma grande ferramenta para inserir os ritmos hipnóticos negativos na sua vida e, portanto, prejudicar a sua saúde. Então presta atenção que agora eu vou te dar exemplos práticos. O povo chinês, se não fosse a poluição que é altíssima lá na China, seria um povo extremamente saudável. Na China, o povo tem orgulho de ter uma medicina milenar. Enquanto na China e outros países, como por exemplo Coreia, a acupuntura ser aplaudida e respeitada, principalmente em países do Ocidente, a acupuntura não só é desacreditada, como ainda hoje muitas pessoas chamam a acupuntura de terapia alternativa. No, God! No, God, please, no! 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 Mas quem foi que criou essa pecha de terapia alternativa? O processo encabeçado pela mídia. Como você está prestando atenção em mim, te aproxima mais agora da tela, mais, que agora eu vou te contar uma história. História real. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, me procurou uma senhora precisando da minha ajuda. Era Dona Auxiliadora, pessoa muito boa, gosto muito dela, minha esposa também gosta muito dela. E no dia que Dona Auxiliadora chegou na minha frente, ela estava com um semblante decaído, bem para baixo, e ela veio acompanhada do esposo dela. E eu perguntei o seguinte para ela: então, como é que a senhora está? Apenas por essa pergunta ela começou a chorar. Apenas por causa dessa pergunta. Qual era o problema dela? Na época ela enfrentava uma fibromialgia. Agora presta atenção. O ritmo hipnótico no qual ela e a maior parte da população estava inserida, e ainda a população está inserida ainda hoje, fez com que ela, por 6 anos, fizesse o uso de corticoides. Você não ouviu errado. 6 anos ela fez o uso de corticoides. Mas você pergunta, mas por que ela estava chorando? É porque ela estava sentindo muita dor? Não. É porque é muito comum as pessoas que são pacientes da fibromialgia, é muito comum elas desenvolverem quadros depressivos. Então,
ela não fazia apenas o uso de corticoides, mas também de antidepressivos. Agora vamos ver onde é que entra o ritmo hipnótico. Você toma um corticoide, passa um dia, passa 2 dias. Toma corticoide, passa uma semana, toma corticoide, passa 2 semanas, antidepressivos, e você não melhora. Não entendeu ainda como é que entra o ritmo hipnótico? Não sei. Então preste atenção. Como é que você continua tomando uma medicação por meses, anos, não melhora e continua tomando a mesma medicação? Isso é o ritmo hipnótico. É exatamente como dizia Albert Einstein. Agora volta aqui para mim. Quando ela me procurou, ela sabia que eu era acupunturista, como ainda sou. Agora vai a minha pergunta para você. E eu preciso que você vá aqui embaixo nos comentários e escreve a tua resposta. A minha pergunta é: o que é que fez ela me procurar? A dor ou o prazer? Normalmente nós operamos mudanças na nossa vida ou a partir da dor ou prazer. Então responde para mim nos comentários. Na sua opinião, ela me procurou em razão da dor ou do prazer? Essa é fácil, pela dor. Mas às vezes não é tão fácil de você detectar por que você continua no ritmo hipnótico. Mas você precisa, se quiser recuperar a sua saúde. Agora para e pensa no que eu vou te falar. Ainda há pouco eu disse que a mídia é uma grande aliada para a consecução dos ritmos hipnóticos. Se você tiver com dor de cabeça, primeira coisa que você pensa é ir na farmácia e comprar um comprimido. Qual é o comprimido que vem logo na sua cabeça? Lembra daquele comercial que diz assim: tomou Doril, a dor sumiu? Aqui em Recife, quando uma pessoa está com prisão de ventre, a constipação, tem um comprimido aqui que é muito conhecido, é chamado de Lactopurga. As pessoas, principalmente as mulheres, conhecem essa medicação. Se você está com insônia, você não vai pensar assim: qual é o chá que eu faço que é bom para insônia? Não. Você vai na farmácia e pergunta para o balconista, não é nem o farmacêutico, que quando você chega no médico, o que ele vai fazer é receitar para você outro comprimido. Então percebem, eu já citei 3 problemas, e os 3 problemas o ritmo hipnótico te induz a buscar remédio, medicação. E o próprio nome, ele já indica para você uma coisa. O que é que remédio faz? Ele cura? Não. O próprio termo já está mostrando para você o que ele faz. Ele remedia, ele não cura. Então, Dona Auxiliadora foi impulsionada pela dor a deixar o ritmo hipnótico. Mas aí agora você já deve estar aborrecido comigo, irritado, porque você está querendo saber, afinal de contas, o que foi que aconteceu com ela? Ela ficou curada? Sim, ela ficou curada. Alguma coisa fez a Dona Auxiliadora deixar o ritmo hipnótico e enxergar coisas que antes ela não enxergava, como você agora nesse momento. Tem coisas nesse momento que você não está enxergando. Presta atenção. Ainda não viu? Eu vou me aproximar. Aqui e aqui tem 2 agulhas de acupuntura inseridas. Esse ponto que eu inseri essas agulhas, eles são muito eficientes no tratamento de labirintite. Aí eu estou com labirintite? Não, eu só coloquei para mostrar para você. Sabe qual é a diferença de um tratamento com remédios e um tratamento que você faz com acupuntura com agulhas? Sabe qual é a diferença? É que quando você faz um tratamento com agulhas, o laboratório e a farmácia não ganham nada.
Ah, professor, mas aí o acupunturista ganha. Sim, mas essa não é a única diferença. A diferença é que isso aqui cura. Isso é um fato. É por isso que a dona auxiliadora, ela ficou boa da fibromialgia que ela vinha sofrendo há 6 anos antes de me conhecer. O que é que eu estou fazendo até agora? Eu estou tentando te mostrar que você precisa sair de algo, do ritmo hipnótico. A quem pertence o seu pensar? Você ou a mídia? A quem pertence o conhecimento? O conhecimento, ele não tem dono. O conhecimento, ele passa a ser seu a partir do momento que você toma posse dele. O conhecimento que você tem, ninguém pode roubar de você. E é isso que eu estou transmitindo para você aqui hoje. Então, você aprendeu que o primeiro passo que você dá para fazer um reset na sua saúde é sair do ritmo hipnótico. Você já aprendeu que tem que identificar os ritmos hipnóticos da sua vida. Aqueles que forem bons, você potencializa. Os que não forem, você deleta da sua vida. E o segundo passo, presta atenção que eu vou te dar agora o segundo passo, e ele também é muito fácil. Ainda há pouco eu citei para você exemplo de dor de cabeça, constipação, insônia. Me diz um mineral que é um dos mais abundantes na face da Terra, que você encontra na água do mar e também está dentro de você. What? Eu vou te dar 3 segundos para responder. Não sei. Não sabe qual é? É magnésio. Presta atenção que eu vou te contar mais uma história muito legal para você se revoltar. Eu gosto sempre de contar, de sempre relembrar essa história aqui no canal. Quando eu era pequeno, eu ia com meu pai no supermercado que ficava perto da nossa casa. E eu me lembro que na parte onde tinha sal de cozinha, as prateleiras que eram de metal, elas eram todas enferrujadas. Por quê? O sal era úmido. Talvez, dependendo da sua idade, você não se lembre, mas você ia no restaurante, aí você colocava sal na comida, aí tinha que bater nele, porque o sal entupia o saleiro, porque ele era úmido. Assim como ele era úmido lá na prateleira do supermercado, ele era úmido nos saleiros, em cima das mesas dos restaurantes. Só que isso acabou, não foi? Por que é que o sal daquela época da minha infância era úmido e agora ele é sequinho? Porque criaram o refino. Quando você refina o sal, sabe o que é que você tira dele? Magnésio. Agora presta atenção nisso. O magnésio ele participa de mais de 300 reações no seu organismo. Guardou bem isso? Se você retira o magnésio da sua nutrição, como foi retirado do sal, sabe o que acontece? Vai anotando aí, porque a lista é longa. Começam a surgir casos de constipação. Você vai dizer para mim que você não sabe que em torno de 90% das mulheres têm problema de constipação? Aí a mulher começa a suplementar com magnésio, aí por mágica o intestino dela volta a funcionar. Aí a pessoa sofre com hipertensão. Muitas vezes ela começa a suplementar com magnésio, aí a pressão dela começa a cair. Sabe por quê? Porque o magnésio é um dos melhores e maiores antiarrítmicos do mundo e também antihipertensivos. Aí a pessoa vai lá no médico, faz uma densitometria óssea, você está com um princípio de osteoporose, tem que suplementar. Suplementar o quê? Cálcio. Olha só. O magnésio é ele responsável para dizer onde é que tem que ter cálcio no seu organismo e aonde não pode ter cálcio. Então, se você simplesmente suplementa cálcio, mas não tem magnésio, o cálcio ele pode ir para qualquer outro lugar. E para qualquer outro lugar menos para os ossos. Por quê? Porque você não suplementou o magnésio.
Então, como não suplementou o magnésio, corre o risco de você suplementar cálcio e ele não ir para os ossos, e ou para os rins, e aí provoca cálculo renal, ou ir para a parede dos vasos, e aí provoca hipertensão, mais uma vez. Veja só que coisa. O que foi que eu falei ainda há pouco? Que o magnésio ele participa de mais de 300 reações no seu organismo. Entendeu agora por que eu falei que o segundo passo que você vai dar no reset da sua saúde é a suplementação com magnésio? Aqueles que já conhecem um pouquinho mais das coisas, nesse momento, pode me fazer a seguinte pergunta: tá, professor, mas qual magnésio eu vou suplementar? Porque tem cloreto de magnésio, magnésio de malato, magnésio glicina, treonato, qual que eu vou usar? Uma recomendação básica: cada magnésio tem uma função, mas se você quer começar a suplementar com magnésio, fazendo certo, sem a possibilidade de errar, comece com o cloreto de magnésio. Sabe como? Não sei. Você vai fazer o seguinte: você vai entrar na nossa comunidade do Telegram do Reset da Saúde e você vai encontrar lá o arquivo pronto para baixar com o protocolo de como você vai preparar na sua casa o cloreto de magnésio, inclusive a posologia. Mas para você ter acesso a esse PDF, tem que ser lá na nossa comunidade do Reset da Saúde no Telegram. Ah, como é que eu faço para entrar lá, professor? Simples. Vai aqui embaixo na descrição do vídeo que você encontra o link para entrar na comunidade e ter acesso não só a esse material, mas o mapa mental que vai estar disponível lá também a partir de amanhã às 9 horas. Assim como o e-book relativo a esse reset da sua saúde, tá bom? Percebam que a gente apenas mostrou o primeiro passo como aquele relacionado aos ajustes no nível mental. E o segundo passo, magnésio. Ainda nessa nossa jornada, nesse nosso reset, nós vamos falar mais sobre o ajuste no nível mental. Mas daqui para lá, assiste esse vídeo de novo e deixa bem fixado na tua cabeça para começar a sair do ritmo hipnótico que te inseriu no mundo da perda de saúde, tá bom? Agora diz para mim, essa primeira aula do nosso evento valeu? Com toda certeza valeu o teu joinha. Então pratica o Triplo C, curte, comenta e compartilha. Ah, e uma coisa muito importante, se você quiser agendar com a gente uma consulta online ou presencial, você vai fazer o seguinte: também entra aqui embaixo na descrição que você vai acessar o nosso e-mail e o nosso WhatsApp profissional, e você entra em contato com a gente através de qualquer um dos dois e agenda a sua consulta. E caso você queira ainda mais tornar-se nosso patrocinador, entre em contato com a gente ou faz a sua doação aqui pelo QR Code, beleza? Você pode ter certeza de uma coisa, que nas próximas aulas você vai receber ainda muito conteúdo, e eu não estou exagerando, e eu tenho certeza que eu posso contar com você. Então eu te desejo saúde física, mental, emocional. Até a nossa próxima segunda aula amanhã, quinta-feira, e que Deus, o dono desse canal e o guia do nosso trabalho, nos abençoe. Muita paz para você. Até amanhã. Tchau, tchau.